6, eu acredito que a gente pode dar início, sim, à nossa tarde, à nossa formação, nosso segundo encontro, né? Penso que, aos poucos, ainda quem vai estar chegando, a gente vai se assentando e vai entrando na reunião, na formação. Então, boa tarde a todos, a todas, né? Com alegria que a gente novamente está aqui nesse momento, né? Que apesar de ser online, a gente sempre se alegra em poder estar juntos e compartilhando da educação ambiental, né? Então, esse é a nossa grande incentivo nesse momento, inspiração, né? E também é um sentimento de alegria, né? De felicidade, né? Pelo menos para mim, sim. Então, para esse primeiro momento inicial, a gente tinha reservado uma fala para a Maureen. A Maureen é a representante da SDE, da SEMA, assessora de educação ambiental, mas ela, infelizmente, não vai poder estar presente. Agora, de última hora, o marido dela passou mal, ela teve que sair correndo com o marido dela, e ele levar ele para o hospital, e ela ligou, assim, agora meio-dia para mim, pedindo desculpas, mas que realmente ela teria que, primeiro, é claro, né, primeiro a saúde e a vida das pessoas, né, então, hoje a gente então vai ficar sem essa participação do Estado, então, é conosco, né, numa próxima vez ela vai estar presente com a gente, a Maureen. Então, a gente vai ter hoje a nossa apresentação do nosso case de Pomerode, do programa municipal de educação ambiental, né, que já está nesse trilhar, nesse caminho, já está sendo constituído, já está sendo desenvolvido e já está com ações efetivas, né, já está nessas etapas, né, consolidando as etapas após a instituição da política municipal. Então, são essas as fases, e nessas fases a gente vai se alinhando enquanto município também, né. Eu vou permitindo aqui a entrada, bem-vindos todos que estão entrando aí, a gente já está no andamento da formação, né. Então, eu gostaria de, antes de chamar a Maíra, ler uma frase do Humboldt, né, para fazer essa entrada da nossa formação enquanto educadores ambientais, né. Então, nessa grande cadeia de causas e efeitos, nenhum fato pode ser considerado de forma isolada. Alexander von Humboldt. Então, é uma frase curta, é uma mensagem, porém, muito profunda, né? Que a gente vê claramente hoje que realmente nada está fora, não está, tudo está interligado, no caso, né? Nada está desconectado, estamos todos interligados. Então, Humboldt, no século XVIII, ele fez uma expedição pela América do Sul. Então, ele subiu o Chimborazo, nos Andes, né, no Equador, e chegando lá em cima, ele chegou a essa conclusão, né, ele coletava plantas, observava animais e fazia toda essa questão da pesquisa, né, vegetal e animal. Então, ele chegando lá em cima no Chimborazo, ele entendeu que, de fato, a natureza é uma grande força global, né, e que está tudo interligado. Então, só para citar essa passagem, e que desses grandes pesquisadores e revolucionários ambientais que a gente tem ao decorrer dessa nossa história. E hoje estamos nós aqui, né, cada um no seu município, tentando fazer com que realmente isso seja entendido. Eu acho que essa é a palavra, né? Então, uma vez a gente entendendo isso, que está tudo interligado, a gente não precisa de muito mais estudo, né? Tudo isso vai agregando e fortalecendo, entende? Então, basicamente essa é a mensagem inicial.
Tô aceitando aqui, ainda de vez em quando voltando para a tela. Então, com essa mensagem, eu gostaria de chamar a Maíra Tribailer, né, para estar fazendo essa apresentação para a gente, para tarde, do case de Pomerode. A Maíra, então, vou apresentar, vou falar um pouco da Maíra. Ela é engenheira sanitarista ambiental, né, formada pela UFSC, trabalha 7 anos como no SAMAI de Pomerode e atua como diretora de engenharia hoje, né, Maíra? E é coordenadora do GEA de Pomerode, né? E a entrada da educação ambiental, ela deve de ter alguma história em especial, esse carinho que ela tem pela educação ambiental, mas eu pedi para elas de manhã, mas quanto tempo não, Mari? Eu já estou atuando também esses 7 anos incisivamente também com a educação ambiental, né? Trabalhando com escolas e projetos. Então, Maíra, se você quiser, tá agregando, falando mais alguma, se apresente, né? E fique à vontade e nos apresente o case, então, de Pomerode, tá bom? Boa tarde a todos. Boa apresentação. Tá certo. Obrigada, Mari. Bom, como a Mari falou, a educação ambiental, ela foi me conquistando aos pouquinhos também. Desde que eu me formei, então, em engenharia sanitária ambiental, eu vim trabalhar no SAMAI, e é uma das premissas do SAMAI fazer esse trabalho, né, de conscientização, principalmente focado em água e resíduos sólidos, que são 2 áreas que o SAMAI atua aqui na cidade. Então, desde então, a gente faz esse trabalho com escolas, com as empresas também, com a comunidade, e eu sempre gostei dessa parte, então, cada vez mais eu fui me aprofundando nessa área, e agora, com todo esse trabalho que o SINV vem coordenando, só aumentou, né, toda essa questão e todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no município. Eu vou compartilhar aqui a tela, daí vocês me avisam se vai dar certo, que eu vou tentar pelo site do programa. Vamos ver. Ok. Apareceu para vocês? Sim, apareceu, Maíra, a tela. Uhum. Mari, tá aparecendo? Tá aparecendo a metade, sim. Tá? Ah, beleza. Tá aparecendo. Ok. Então tá. Hoje então eu vim falar um pouquinho para vocês dessa trajetória que a gente está trilhando aqui no município para desenvolver o nosso programa municipal de educação ambiental. Como eu acredito ser uma realidade também de muitos municípios, por isso que a gente iniciou esse trabalho. Antes, aqui o que a gente verificava é que as ações elas não eram realizadas de forma integrada entre as entidades do município. Então, o SAMAI realizava muitas ações, a prefeitura também, principalmente via CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. As escolas trabalhavam também muito essa questão ambiental, mas a gente não se conversava, a gente não tinha esse contato próximo e muitas vezes ficavam nessas ações pontuais e sem muito resultado, né? Então, o diretor de meio ambiente, faz uns 2, 3 anos que ele até conversou, né, junto com o SINV também, para a gente iniciar esse trabalho, porque foi verificada essa necessidade, né, aqui no município de estar melhorando essa questão da educação ambiental, principalmente depois que também foi implantado o licenciamento ambiental municipal, e que isso deveria ser uma realidade também dos outros municípios, né, a gente conseguir estruturar essa questão, e via consórcio tem toda essa experiência que a gente pode trocar, então o trabalho fica, né, com certeza mais completo. Então, aqui eu trouxe um pouquinho da nossa cronologia de trabalho. A gente começou ali junto com o Kleber, eu acredito que a maioria de vocês conheça também. Ele começou fazendo essas reuniões em cada município. Então, ali em outubro de 2019 foi a primeira que eu participei. No momento, então, estavam representados a Secretaria de Planejamento e o SAMAI, junto com o Kleber, onde a gente começou a discutir a questão da política que a gente estava construindo em conjunto, né, com os demais municípios. Em novembro, a gente já procurou, então, unir mais forças, né? Então, a gente já conseguiu a participação da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde e também do Zoológico. Aqui a gente viu que o Zoológico ele tinha uma ação
bem importante de educação ambiental e já estava bastante estruturado nesse quesito, então a gente fez questão de convidar para participar do nosso grupo. E em novembro a gente já começou um primeiro trabalho de plano de ação, traçar algumas ideias do que a gente gostaria de trabalhar em 2020, definir algumas metodologias, metas, e começar a colocar no papel esse programa mesmo, né? Foi o start, assim, inicial. Então, ali em janeiro de 2020, a gente continuou ampliando o nosso grupo. A Anne, que representa o grupo de escoteiros, começou a integrar também nosso grupo e a gente foi, assim, juntando, né, vários parceiros e pessoas interessadas, né, na área ambiental aqui no município para estar agregando cada vez mais. E ali em janeiro a gente definiu que a gente gostaria de ter uma logomarca para realmente criar esse marco, para a gente ter uma identidade, para fortalecer ainda mais o grupo. E então a gente decidiu correr atrás dessa seria a primeira ação nossa, né? Então a gente conversou com o setor de comunicação da prefeitura, eles nos auxiliaram nessa criação da logomarca e a partir dali também o mascote. Porque como muitas das ações que a gente vinha planejando eram voltadas para as escolas, para a criança, para o público infantil, ter um mascote tornaria essas atividades mais lúdicas e também seria uma identidade, né, para o programa. Então, qualquer ação que a gente fizesse, se colocasse essa logomarca e o mascote, começaria a gravar, né, na cabeça das pessoas que realmente existe um programa e que tudo isso está integrado, né? Não é simplesmente uma ação que a gente vai fazer no Dia da Água ou no meio ambiente, mas todos os projetos que a gente vai desenvolver durante o ano possuem essa marca, que é do nosso programa de educação ambiental. Então, a gente partiu desse princípio de realmente trazer uma identidade para o grupo, para a gente se fortalecer. E a gente começou a planejar capacitações também, tanto para a gente, já que também teria pessoas que estão no grupo, mas não são da área ambiental, né, que são de outras secretarias, para a gente também poder ter essa capacitação interna, e também partir do princípio de capacitar outros agentes, né. Na época a gente decidiu priorizar os agentes comunitários, que são também pessoas que estão bastante em contato com a população, para a gente começar a ter mais pessoas falando, né, sobre o programa de educação ambiental. Em março, então, a gente começou a executar os primeiros projetos, a gente fez visitas técnicas a composteiras, que era uma ideia de um projeto nosso aqui no município, que as escolas entraram em contato com a gente para fazer, e também a Semana Municipal da Água. Então, mesmo a gente não tendo ali ainda o programa definido, a política aprovada, que estava tudo isso sendo construído, a gente já tentou tirar do papel algumas ações para dar aquele pontapé inicial, apesar de tudo ainda estar sendo elaborado, né? Mas foi até um próprio desafio que o Kleber, na época, colocou para a gente, né? Já façam um planejamento para 2020, já começam a executar algumas ações, mesmo que essa parte burocrática de política ainda não estivesse, né, bem consolidado em todos os municípios, e foi isso que a gente foi fazendo. Mas aí, infelizmente, em março a gente paralisou tudo em função da pandemia. Até a Semana Municipal da Água ficou comprometida, a gente não conseguiu finalizar como a gente gostaria, e ninguém sabia na época, né, o quanto tempo iria demorar a pandemia. Acho que ninguém esperava que a gente ainda estivesse vivendo isso, né. Então, infelizmente, aí a gente decidiu postergar as nossas ações, adiar por um momento a execução dessas ações, e então finalizar toda essa parte burocrática. Então, o ano de 2020 foi um ano para a gente colocar toda a parte legal em dia, então a partir de 2021 a gente voltar com as ações mesmo, né, de uma forma também mais estruturada. Então, em abril de 2020 foi aprovada a nossa política municipal pela Lei 3.088. Em seguida, com a política aprovada, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma carta convite para as entidades e os grupos que a gente gostaria que integrassem também o GIE, e também que faziam parte, né, da própria lei, né, que ali ela já traz várias entidades, né, que devem compor o GIE. Então, a gente elaborou essa carta convite. Para alguns eu consegui entregar pessoalmente, assim eu já conseguia conversar sobre o que era o grupo, explicar qual que era o objetivo, o que seria o programa, né, para eles terem esse conhecimento do que estava sendo construído, e deixar esse convite, então, que eles indicassem, né, um representante e um suplente, se possível, para fazer parte do nosso grupo.
Os que eu não consegui encontrar pessoalmente, a gente mandou via e-mail também, tentou por telefone explicar tudo isso, né, para que eles realmente pudessem entender o que era, né, esse programa de educação ambiental. Então a gente colocou um prazo para eles, né, mandarem esse retorno para a gente, e a partir dali, então, a gente fez a formalização do grupo com todas essas indicações. A gente, por meio de portaria, fez a nomeação. Então, o prefeito, né, da cidade, ele assinou, então, essa portaria nomeando, então, todas as instituições e seus representantes e suplentes indicados, né? Isso aconteceu ali em julho de 2020. Então, a partir dali, a gente tinha o nosso grupo formalizado. Então, a próxima etapa, a gente fez a aprovação do nosso regimento interno. E essa parte é bem importante, o regimento interno, porque ela descreve tudo que vai funcionar, né? Como vai funcionar. Então, a gente tomou como base o regimento interno da cidade de Indaial, que já possuía. Então, a gente foi esmiuçando ele, vendo como é que a gente poderia adaptar para a nossa realidade. E ali no regimento, então, a gente descreveu que as nossas reuniões seriam mensais, uma vez por mês. Poderia ser presencial ou não, já que a gente está nessa época de pandemia, né? De preferência presencialmente a gente gostaria, né? Mas infelizmente não está acontecendo. E aí também ali tem essa questão de diretoria, que eu acho que é muito importante. Cada GE precisa ter um coordenador, um líder que esteja puxando o grupo, né? Para a gente conseguir que o trabalho ande. Então, ali no regimento interno tem essa questão que fala de uma diretoria. Hoje a gente tem um coordenador, um vice, um secretário e um vice-secretário. Então, é composto por essas 4 pessoas. E é importante a gente ter esse grupo, essa diretoria, para estar puxando e desenvolvendo todo o trabalho, né? Já que o grupo acaba sendo muito amplo e por ser um trabalho voluntário, nem sempre todas as pessoas estão disponíveis. Então, é importante ter essa diretoria bem formada e bem consolidada para garantir que o trabalho ele aconteça, né? No regimento interno também a gente decidiu não colocar nada a respeito de paridade. Então, a gente convidou todas as instituições que estavam indicadas na política e outras que a gente também julgava interessantes aqui no município, sem ter essa obrigatoriedade, né, de representação. Apesar de ter uma lei e ter toda essa formalização, a gente sempre deixou bem claro que a gente quer que seja um grupo bem democrático e aberto, né, e nada assim muito engessado, né, que realmente as pessoas que estejam participando estejam interessadas nessa causa, né, e contribuam bastante para o grupo. Então, a gente até esse ano fez uma adaptação no regimento, inclusive, porque a gente tinha colocado que deveria ter sempre um representante e um suplente, mas a gente tem secretaria, a CEPLAN, por exemplo, que ela indicou 3 pessoas, temos 3 pessoas interessadas. Então, a gente abriu essa possibilidade de ter mais representantes para uma entidade, e tem entidade que só é possível ter um integrante. Então, não tem problema, a gente não quis engessar que obrigatoriamente tem que ter um representante, um suplente, a gente deixou isso bem aberto, né, desde que a entidade esteja ali representada. Então, o regimento interno eu acho que é um dos documentos mais importantes, porque ele vai ditar, né, como é que o trabalho vai funcionar. Então, ainda bem que a gente já tinha também a cidade de Indaial como exemplo, isso ajudou muito para a gente fazer também o nosso aqui, e depois a gente homologou via decreto, né, depois de aprovado. A gente, em reunião, discutiu com todos os membros do grupo, todos os artigos, e depois que estivesse tudo de acordo, né, todo mundo concordou de como funcionaria, aí a gente aprovou, então, o regimento. Aí, a partir dali, a gente começou a escrever o nosso programa, né, propriamente dito, o PROMEA. Então, em dezembro, a gente finalizou a escrita desse programa e na reunião de janeiro a gente aprovou com todos os membros. Então, aqui para contextualizar um pouquinho mais detalhada essa parte, né, burocrática, a gente em abril aprovou a nossa lei, a Política Municipal de Educação Ambiental. Em seguida, a gente fez a nomeação do grupo intersetorial. Então, a primeira nomeação foi feita em julho. Agora, em março, a gente teve uma atualização, porque com algumas substituições nas secretarias aqui do município, teve troca de membros, então a gente fez essa nova nomeação. Agora, alguns membros e no total, hoje, a gente tem 23 integrantes, entre titulares e suplentes. Depois, em seguida, em agosto, a gente fez nosso regimento interno, e agora, em março, a gente fez essa alteração que eu citei,
de a gente poder abrir essa questão de quantidade de representantes, não deixar fixo que teria que ser somente um titular e um suplente. E ali, com o regimento aprovado, a gente fez a eleição para a diretoria do GIEA. Então, a gente verificou todos os candidatos que gostariam de ser coordenador e vice, primeiro e segundo secretário, e a gente, em reunião, fez essa votação para estar homologando também a nossa diretoria. E a partir dali, a gente, então, desenvolveu o programa, o PROMEA, que eu vou falar um pouquinho mais. Ele está em fase de aprovação, mas somente da etapa agora do jurídico, que foi até uma sugestão do próprio SINV, que depois de aprovado internamente pelo grupo, que a gente levasse para o jurídico também da prefeitura, já que também vai se tornar um decreto, para que eles verifiquem se está tudo ok, né, e deem esse aval. Então, a gente está nessa etapa de eles aprovarem para a gente poder estar, então, divulgando, né, o programa. Aqui a gente gosta de trazer essa figurinha, porque antes a gente tinha só a política, então, nacional, já desde 99, depois a política estadual, em 2005, mas a gente não tinha municipal até ano passado, né? E agora a gente tem a nossa política, então a gente já pode colocar o número da nossa lei, e agora estamos aguardando, né, o número do nosso decreto com o PROMEA também. E o PROMEA, a gente sempre destaca que aqui no município ele visa estimular a ligação entre os diversos atores sociais e suas experiências, contemplando a educação ambiental formal e a não formal, contribuindo para a construção e realização de um processo contínuo e permanente, embasado nos princípios da sustentabilidade. Hoje são essas as entidades que fazem parte do nosso grupo. Então, a gente tem a Secretaria da Educação, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, a Secretaria da Saúde, de Turismo e Cultura, o SAMAI, a APAI, a ACEAP, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, temos a ACIP, a CDL, o Zoológico, o Grupo de Escoteiro Pomerano e também temos profissionais voluntários da área ambiental. Essa aqui, então, foi a logomarca que a gente criou, que foi o pontapé inicial, e a gente achou muito importante, como eu falei, para a gente dar essa identidade para o grupo e para o programa. O setor da comunicação, então, fez esse trabalho com a gente para estar criando essa logomarca. A gente, então, quem conhece o enxaimel de Pomerode, o símbolo, né, vai lembrar que o nosso tem essa relação com esse símbolo enxaimel, para realmente valorizar a identidade aqui do município, as pessoas, a história, a cultura. A gente deixou o P dentro do coração, que também é o P de Pomerode. Escolhemos aí o verde para representar toda a nossa natureza. Esse traçado interno para lembrar as nervuras de uma folha, para lembrar o traçado também dos nossos cursos d'água, que é bastante rico aqui na cidade. Também representa a integração das diversas ações em educação ambiental que nós temos aqui, das pessoas engajadas e a união de todos os esforços para esse propósito. Esse é o grande objetivo, que a gente realmente consiga integrar todo mundo, então tem tudo a ver com a frase que a Mari leu logo no início. E simboliza a importância do nascimento deste programa e evidencia que dele brotam todos os projetos e ações, demonstrando o crescimento da ideia e a perspectiva de que seja algo contínuo e permanente. Então, esse é o significado da nossa logomarca. A gente também, então, escolheu o nosso mascote. Foi selecionada a coruja de igreja, porque ela também já é a ave símbolo aqui da cidade. Ela foi eleita uns anos atrás. E coruja também sempre remete à questão da educação. Então, a gente achou pertinente selecionar ela como mascote. E como eu já apresentei em outros momentos, o nosso primeiro projeto do PROMEA é fazer o concurso para selecionar o nome desse mascote. Então, esse concurso ele tinha iniciado ano passado, foi interrompido pela pandemia, mas a gente está retomando agora, então as escolas já começaram a trabalhar essa questão novamente, porque vão ser os alunos que vão escolher o nome para essa coruja. E essa é a cara do nosso PROMEA, então do Programa Municipal de Educação Ambiental. Eu coloquei aqui uma imagem do índice. Para construir o PROMEA não foi tão simples, a gente pesquisou primeiro várias referências, mas não tinham muitos programas municipais que a gente tenha encontrado para ter uma base, né, do que deveria compor o programa. Então, foi uma junção de vários áreas. A gente se baseou muito no programa estadual, no programa nacional, que já são documentos bem consolidados.
lembro que na época a gente encontrou também um programa municipal de uma cidade de São Paulo, que também trouxe uma noção maior do que a gente poderia estar abordando no programa. Mas essa pesquisa foi um pouco difícil mesmo, foi difícil encontrar um programa publicado municipal, né? Então, a gente lendo todos que a gente tinha encontrado, a gente, com base neles, decidiu, então, montar o nosso. É o primeiro deles, é a primeira versão. Com certeza tem coisas que a gente precisa aprimorar, destacar mais, mas já é um início, né? Então, a gente queria que fosse também algo de fácil leitura, porque a gente pretende publicar no site da prefeitura o programa, assim que é aprovado, né? Então, que quem lesse fosse uma leitura fácil, que compreendesse, entendesse esse contexto que a gente está criando e está construindo, né? Então, a gente começou fazendo um histórico da educação ambiental, tanto no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. Depois, a gente colocou todas as legislações pertinentes na área ambiental, tanto a nível federal, estadual, quanto municipal. A gente fez uma breve descrição do município, mais voltado para as questões ambientais, né? Então, para a gente também ter um conhecimento dessas características aqui do município. Depois, a gente traçou as diretrizes, os objetivos e os princípios do programa, sempre também vinculando com o programa estadual, para ficar dentro, né, do que o estadual também prevê nesses itens. O público-alvo, colocamos um capítulo especial para educação formal e não formal, e as estratégias e linhas de ação. Então, ali a gente especifica, né, como é que vai funcionar essa questão, o desenvolvimento desse trabalho, a definição dos programas, a avaliação dos resultados, a forma de comunicação, e tudo a gente descreve ali nesse capítulo. Aí, por último, também as fontes de recursos, né, que para executar os projetos a gente realmente precisa ter recursos, algumas coisas exigem um pouco mais ou menos. Então, aqui no município hoje a gente definiu como prioritário o Fundo do Meio Ambiente, que ele tem recursos para destinar nessa área de educação ambiental, então a gente colocou como sendo o principal fundo, né? Mas claro que está aberto a outras possibilidades também. Então, basicamente, nosso programa, ele tem esses itens englobados, né? Toda essa descrição de como funciona, então, o programa. E a partir dali, a gente, então, traça, né, os nossos projetos e aí define cronograma, responsável, né, público-alvo e tudo mais. Mas a base, né, ela tá toda escrita nesse arquivo aqui. Aqui eu citei, resumidamente, as etapas que a gente usou, então, para elaborar o PROMEA. Primeiro, a gente fez essa pesquisa sobre os programas de educação ambiental existentes, para realmente ter essa noção do que já existia, do que deveria contemplar um programa. Depois, a gente fez uma primeira versão, escrito pelos representantes do SAI. Então, eu, juntamente com a Camila, que trabalhava aqui comigo na época, a gente começou a colocar no papel. Eu acho que ter 2, 3 pessoas que comecem esse processo é importante, né? Para a gente começar a ver, a conseguir observar, visualizar, né? Como é que está sendo construído. Então, aí depois que a gente já tinha a diretoria formada, foi analisado, então, pela diretoria, pelos coordenadores e secretários, foi feitas as atualizações necessárias, que foi, né, julgado necessárias alterar, e, por fim, então, a gente apresentou esse documento para todos os membros do GIE e deixamos, então, um tempo para que todo mundo pudesse ler e dar suas sugestões, né, antes de marcar a reunião de aprovação. Então, foi esse o processo. A gente achou mais fácil fazer dessa forma, né, começar, então, ter 2, 3 pessoas responsáveis por colocar no papel tudo que a gente vinha discutindo nas reuniões, o que achava importante, né, que o programa tivesse, para depois, então, apresentar esse documento para o grande grupo e, em cima disso, fazer as sugestões, né, de alteração que cada um achava necessário. As diretrizes foi um dos itens que a gente focou e dá muita importância hoje, principalmente quando a gente vai pensar nos projetos que a gente quer desenvolver. Elas realmente norteiam, né? Se a gente faz esse projeto, se deve ser feito ou não, porque ela trilha o nosso caminho, né? Se for ver, primeiro a gente colocou que é o constante exercício de diálogo, ações conjuntas e multiplicadoras entre governo, entidades privadas, terceiro setor e comunidade, com a participação das secretarias municipais, grupos de pesquisa e demais instituições no desenvolvimento de programas, projetos e ações.
essa é a primeira diretriz, porque justamente essa necessidade que a gente percebeu, né? Que antes a gente trabalhava de forma isolada, cada entidade, a gente não tinha essa integração. E já tinha muita coisa boa acontecendo, né? Cada entidade tinha projetos muito legais, ações muito legais, e que se a gente trabalhasse em conjunto, aquilo podia ganhar muito mais força, né? Ter muito mais visibilidade. Então, esse é o princípio, assim, todos os projetos, eles são agora trabalhados de forma conjunta, todas as entidades opinando e podendo contribuir da sua maneira, né, na sua representação, para que o projeto ganhe cada vez mais força, né? Essa é a primeira diretriz, tudo a gente está trabalhando agora em conjunto. A segunda diretriz é trabalhar a educação ambiental com a realidade e especificidades do município, resgatando dados históricos dentro do contexto ambiental e temas que são vivenciados no dia a dia da população e influenciam na sua qualidade de vida, de forma a criar uma identificação da população com o meio em que vive. Então, trazer realmente nos projetos dados da cidade, né, para que a pessoa consiga enxergar melhor e ter essa sensibilização. Muitas vezes a gente vai falar de acidentes ambientais que aconteceram no mundo. Pode parecer muito distante para a pessoa que está ouvindo, né? Então, a gente quer trazer mais a realidade daqui, porque a gente tem muita coisa ambiental para trabalhar aqui, né? Então, toda a questão da água, de resíduos, tudo a gente quer trazer com dados do município, né? Falar do nosso rio, né? O Rio do Texo. Não, a gente não precisa estar falando, num primeiro momento, do Rio Tietê. Não, a gente tem o nosso Ribeirão, o nosso rio também, que a gente pode estar trabalhando e a realidade deles, que eles conseguem visualizar. Então, esse foi a segunda diretriz que a gente definiu. E a terceira é estimular o saber por meio do fazer, despertando a curiosidade, o interesse pelo conhecimento, aliando a prática com a teoria. Então, a gente quer dar prioridade às ações práticas, né? Então, desenvolvimento de oficinas, ao invés de focar muito só em palestra ou muito em teoria, mas que a gente consiga trabalhar a questão realmente mão na massa, né? Então, essa é a ideia. Também foi numa das conversas que a gente teve com as escolas, elas também nos trouxeram isso, que essa questão da prática, do fazer, hoje é mais interessante também para o aluno, para sensibilizar. Então, a gente colocou como terceira diretriz essa. Então, todas as ações que a gente planeja, a gente procura sempre seguir essas 3 diretrizes. Aqui eu trouxe também os objetivos que a gente colocou no PROMEA, que também são importantes, né, para a gente entender o porquê a gente existe, né, por que o programa ele foi feito e por que o grupo tá trabalhando essa questão. Então, o primeiro objetivo é conscientizar e sensibilizar o cidadão sobre o seu papel na garantia de um ambiente saudável, de forma a contribuir para a proteção da natureza e melhoria da qualidade de vida de forma sustentável no município. Então, essa é a primeira função nossa, né? Conseguir conscientizar e sensibilizar a população. O segundo objetivo é apoiar projetos ambientais e trabalhar com conceitos e conhecimentos voltados para a sustentabilidade. O terceiro, fomentar processos de formação continuada em educação ambiental, formal e não formal, dando condições para a atuação dos diversos segmentos da sociedade, para a gente começar a criar multiplicadores nessa área, né? O quarto objetivo seria desenvolver ações e projetos educacionais dentro do âmbito escolar de forma transversal e junto à comunidade. Então, não só apoiar, como dizia o objetivo 2, mas também a gente desenvolver alguns projetos. O objetivo 5, reunir, organizar e articular as ações já desenvolvidas na educação formal e não formal para compor uma visão sistêmica da educação ambiental no município, assim como estabelecer uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação existentes. Como eu comentei lá no início, muita coisa legal já era desenvolvida no município, mas a gente não se conversava, não tinha, às vezes, conhecimento. Então, realmente, a gente conseguir reunir todo esse trabalho, né, de que todas as entidades já vinham fazendo. O sexto objetivo é cumprir a legislação vigente no município, no que se refere ao calendário de datas comemorativas ambientais. Aqui, por exemplo, a gente tem a Semana Municipal da Água. E, por último, seguir os preceitos da Lei 13.088, que é a que institui a política de educação ambiental aqui no município. Bom, então, depois que a gente traçou todo o programa, a gente definiu bem as nossas diretrizes, nossos
objetivos, a gente decidiu colocar em prática o nosso plano de ação. A gente já vinha trabalhando ele lá desde o fim de 2019, com algumas ideias que gostaríamos já de ter implementado no ano passado, mas em função da pandemia a gente não fez, né? Então a gente começou esse ano a planejar novamente, claro, tudo um novo formato, né? Tudo mais digital, já que a gente ainda não pode estar nos reunindo presencialmente. Então a gente definiu esses 9 projetos inicialmente para estar atendendo a esses objetivos do nosso programa. Uma coisa que foi bem importante também que a gente fez, a gente montou um questionário, enviamos para todos os diretores das escolas e também mandamos para as empresas. E aí perguntava algumas questões sobre se já realizavam algum projeto de educação ambiental, que projetos já eram feitos, se tinha interesse em desenvolver alguma coisa em específico, né, ou dentro de alguma temática. E esse retorno foi bem importante para a gente também saber o que as escolas estavam querendo e até as empresas. Das empresas a gente não teve um retorno muito grande, em torno de umas 10 empresas elas responderam. E foi legal que elas responderam que elas têm interesse em trabalhar essa questão de educação ambiental, mas falta realmente quem faça isso, né? Então, eles têm ações no dia a dia, em questão de resíduos, de economia de água, mas a questão da conscientização ainda não existia. Então, com base nesse questionário também, alguns desses projetos que a gente colocou ali, que está aparecendo na tela, eles foram pensados em razão desse feedback que a gente teve das escolas e das empresas. Então, o primeiro projeto é o do mascote, que eu vou estar falando que é um que está em andamento hoje, o Educação Ambiental na Mídia, que hoje, mais do que nunca, faz todo sentido, né? A gente só está usando praticamente as redes sociais e essa mídia digital, então a gente quer aproveitar muito essa questão e está aprofundando agora, já que é o nosso principal meio hoje de disseminação de informação. A formação de multiplicadores também é importante para a gente aumentar o número de pessoas que falem, né, sobre o meio ambiente, que falem sobre a natureza, a importância da preservação e tudo mais. Então, é um projeto que cumpre bem um dos nossos objetivos. A compostagem nas escolas é um projeto que a gente vai criar em razão desse feedback que as escolas nos deram. Todas colocaram como interesse para a escola fazer, porque elas já possuem a horta escolar, então elas conseguem alinhar, né, junto com a compostagem, então todas colocaram que querem. E o 5, 6 e o 7 foi na ideia de ter um programa permanente de educação ambiental, tanto nas escolas como nas empresas, na comunidade, por meio principalmente de oficinas, palestras e visitas. Nesse ponto, claro, a gente do GE não teria capacidade de estar presente, né, em todas as escolas e nas empresas, na comunidade. Então, a ideia é que a gente faça uma licitação para contratar uma empresa que faça esse trabalho, mas, claro, em conjunto com a gente, né? Que a gente consiga definir as áreas temáticas, o que vai ser trabalhado, o formato também, porque a nossa ideia é que seja sempre mais ações práticas, né? Não muito na teoria, mas que a gente consiga colocar a mão na massa. Então, essa é a ideia desse programa de educação ambiental que a gente criou para as 3 esferas, tanto as escolas, as empresas e a comunidade. Nesse primeiro momento, inclusive, a nossa ideia é fazer sob a demanda deles, né? A gente não quer chegar e impor alguma coisa para eles, não. A gente vai estar disponível, então vai realmente do interesse das escolas, das empresas em querer, né, tal oficina ou tal palestra, das que a gente vai estar propondo, e aí com isso a gente já quer medir febre, né, ver qual é o interesse real e quais são os assuntos mais procurados para a gente aí poder traçar um plano cada vez mais sólidos, né, dentro da escola, dentro das empresas e na própria comunidade. O 8 é relacionado às datas comemorativas, então a gente tem muitas datas comemorativas durante o ano, a gente elencou 3 principais para a gente estar realizando campanhas e ações. E, por último, o projeto do nosso Centro de Educação Ambiental, que faz parte, inclusive, da lei, que a gente possua um espaço físico para desenvolver essas atividades. A gente começou, então, a estudar os possíveis locais para a gente estar implantando esse centro. Então, esses são os projetos que a gente
pretende executar agora nesse ano de 2021. Esse que é o nosso que já está em andamento, então agora está nessa etapa de concurso nas escolas. Depois que cada escola selecionar o nome que vai concorrer, representando a escola, a gente vai lançar a enquete com a comunidade nas redes sociais. Com isso, a gente já pretende obter um engajamento maior. A gente achou bem importante ter um projeto assim, para a gente conseguir já uma visibilidade. Então, tanto dos alunos, aí os alunos acabam levando para os pais, para a família, porque aí depois vai acontecer a votação. Então, como a votação, já outras pessoas, os adultos, vão estar participando, cada um na sua rede social. Então, mais gente vai estar vendo, né, sobre o programa de educação ambiental. Essa é uma das ideias, né? Então, aqui já é um material que a gente elaborou, a gente fez primeiro toda uma apresentação da coruja, né, numa linguagem mais simples para as crianças, porque foi escolhida a coruja de igreja, e para ver se realmente elas podem, então, nos ajudar a batizar, né, a coruja, a chegar num nome. A gente fez um documento um pouquinho mais técnico para auxiliar o professor a trabalhar essa questão dentro da sala de aula, para estudar a coruja, os meios de sobrevivência e tudo mais, né, sobre ela, e montamos um regulamento do concurso, né, com tudo que poderia ser feito ou não, que séries que podem participar, a premiação, então tudo está descrito, né, o cronograma está todo descrito nesse regulamento. E aqui a gente já teve até um retorno de uma escola que já começou a trabalhar essa questão da coruja, então tem algumas fotinhos já dos alunos. Isso foi no ano passado ainda, antes da pandemia, quando eles começaram a trabalhar, mas a gente adiou o concurso, né? Então agora eles estão retomando esse trabalho também nas escolas. A educação ambiental na mídia, que hoje está sendo, né, o principal projeto para a gente focar, para conseguir disseminar essas informações, então a gente vai focar no Instagram, no Facebook e no portal de educação ambiental. Esse portal de educação ambiental, ele também é citado na nossa política, né, municipal. Então, a gente quer sempre reforçar isso com todas as entidades e escolas que estiverem desenvolvendo projetos na área ambiental, que realmente nos envie esse projeto para que a gente possa adaptar para o formato do portal e estar publicando. A gente fez no ano passado uma divulgação com as escolas para que eles já pudessem nos mandar o que eles já vinham executando, e a gente teve, se não me engano, 6 projetos enviados, e a gente colocou no portal, daí a gente montou essa arte para estar divulgando na cidade, que a gente já aparece ali no portal, que as escolas que cadastraram já estão com o trabalho ali, né, já podem ser vistas. Então, esse reconhecimento também é importante, né, os professores gostam, os alunos também gostam de ver que o trabalho deles foi valorizado. Então, a gente precisa constantemente estar relembrando que existe esse portal, e é um meio de pesquisa fantástico, né, até para a gente, do GE, para a gente ter ideias de ações e projetos para estar executando nos municípios. E agora, recentemente, a gente criou o Pomerode Sustentável, que é o nosso Instagram. Essa semana provavelmente vai sair o Facebook também. E a gente começou então a divulgar todo esse trabalho, né, que o programa está fazendo. A gente iniciou com a campanha municipal da água, que aconteceu semana passada. A gente recebeu bastante material, a gente estimulou as escolas a elaborarem desenhos e frases para nos mandarem. Até o pessoal da creche ficou empolgado, os CIs também fizeram atividades, apesar de as crianças menores não conseguirem daí representar por um desenho ou frase, eles tiveram ações de interação com a água. Foi bem bacana, a gente teve um retorno de 12 escolas e CIs, muito material, muitas fotos, vídeos. Então dá para ver que realmente eles querem participar, eles fazem muita coisa legal, e aí é legal que nós do GE a gente consiga dar essa visibilidade, né? Então a gente criou esse Instagram, quem quiser, quem puder, né, também siga, compartilhe, né, curta bastante, que a gente pretende divulgar as ações aqui na cidade que a gente realiza nessa área. Aqui, então, a campanha da água, então, foi a primeira data comemorativa que a gente realizou. Aqui algumas fotinhas das crianças, das escolas que desenvolveram, né? A gente decidiu intitular a campanha de Água é Nossa, para lembrar que a água aqui, né, são as nossas nascentes que alimentam os rios e ribeirões que passam pelo município, que a água é nossa, pois todos nós somos responsáveis pela sua preservação e pois todos nós dependemos dela para viver. Então, a gente lançou essa campanha, estimulamos
os alunos, então os diretores a fazerem, né, essas atividades, e até a gente publicou essa imagem, né, do Terra ali, que foi uma criança que fez, e a gente achou muito legal, porque ela colocou que era a mão de Deus regando o planeta Terra. Então foi uma aluna do 3º ano, vieram trabalhos muito legais, assim, muito legais mesmo, e já com vídeos, então foi um projeto bacana, e nos estimulou também, né, a fazer os próximos, né, isso também nos motiva, né, a continuar, então, a fazer esse trabalho aqui. Bom, eu trago essa frase, a gente colocou também essa frase no nosso programa, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, é bem isso, acho que a educação ambiental é essa troca mesmo, né? É todo mundo aprendendo e ensinando junto. Eu agradeço a atenção, eu fico aberta agora às dúvidas que vocês tiverem. Deixo também aqui o contato do nosso e-mail, a hashtag que a gente está, então, compartilhando todo o trabalho também pode ser observado através dela. Ok. Maíra? Oi. É isso? É isso. Então, ótima apresentação. Acredito que estamos todos bem inspirados, né? Então esse é o momento da interação, né? De perguntas, se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação, eu acho que esse é o momento que a gente tem para isso, né? Inclusive foi uma das demandas também dos grupos, né? Para a gente ter esse momento de interação, para a gente estar se fortalecendo nessa grande malha. Então, eu deixo em aberto. Aqui no chat, eu acho que ainda... Parabéns, muitos parabéns pelo trabalho, Maíra. Estás vendo aí? Sim. Obrigada. Então, assim, eu acredito que estamos todos bem inspirados aí. Mas vamos aproveitar esse momento para interagir, né? Então, como você tinha falado no início, né, que a gente está interligado, que é uma promoção de ligar os pontos para realmente fortalecer a grande malha, né? Que está tudo interligado, né? Então, a gente volta novamente a esse ponto, ou inicia nesse ponto, né, de fortalecimento. E colocando aqui todo esse caminhar, né, de fortalecimento, eu penso que se a gente está aqui hoje, nós estamos aqui, se eu estou aqui, se hoje, se a Maíra está ali em Pomerode, no Samay hoje, cada um de nós no nosso município, é porque essa trilha ela já foi aberta, né? E a gente está continuando a seguir esse caminho. Então, muitas pessoas já deixaram essas sementes aí para a gente regar e para elas crescerem fortes e se nutrirem. O que eu quero dizer? A Maíra mencionou Indaial, ela se inspirou em Indaial, né? Então, muito justo essa colocação. A Maria também está de Indaial presente. Então, Indaial foi uma das precursoras aqui na região da política municipal de meio ambiente. Ela nos inspirou todos nós, municípios. Inclusive, o regimento interno deles eu tenho aqui também, eu estava olhando, de 2012 é o regimento deles, do GIE deles, né? Então, é muito legal essa colocação que a gente vai se inspirando e como eu digo, tudo isso já tem um propósito, né? Que vem lá de trás, né? Da construção das próprias políticas de educação ambiental, também do Estado. Por isso, a gente tinha convidado a Maureen, né, para justamente trazer essa conexão com o Estado também, né, falar um pouco de como é que está o programa estadual, que eles estão em fase de reformulação também desse programa, né, então, iria trazer um pouco essa abordagem do Estado conosco, o município, né. Então, mas isso a gente deixa para um outro momento. Éder, o Éder tinha aberto a câmera antes aí, deixa eu ver.
estamos aqui no chat. Maria. Sim. Sim, Maria, muito justa, Maria. Só completando, Éder, a Maria fez um comentário aqui no chat, e cheguei a conhecer, eu estou há pouco tempo aqui no consórcio, então ainda estou conhecendo, agora já conheço mais as pessoas por aqui, então também tive a oportunidade de conhecer a Karine, né, que também trabalhou fortemente de Indaial a questão da educação ambiental no município. Então, Karine, Maria também participa do nosso GTEA 7. Então, só para trazer novamente essa ligação toda, né? Tá bom? Éder, fica à vontade. Obrigado, Mari. Parabéns, Maíra, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é uma inspiração para todos nós, assim como a Mari já comentou. Porque nós, na ponta aqui, sempre atendemos várias atividades e temos que ainda incluir no nosso rol de atividades a educação ambiental. Eu gostaria de saber, assim, como é que vocês trabalham a questão da divisão ali interna das atividades, se isso foi uma atividade a mais dentro, né, do que já desenvolviam com os GIEs, ou se tem algumas pessoas que ficam mais específicas voltado para a questão da educação ambiental. Porque trabalhar com educação, a gente sabe, né, que é um processo tem que ser contínuo, longo, né, de longo prazo, não adianta a gente fazer só uma atividade pontual de um dia da árvore, por exemplo, um dia da água, né, ela tem que ser constante. Então, como é que foi a experiência de vocês nesse sentido aí dentro do GIE? Certo. Hoje, a gente são todos voluntários e realmente é uma função a mais que cada um está exercendo, né? Então, nós que somos da diretoria, a gente acaba tendo um trabalhinho um pouco melhor, porque daí a gente tem umas discussões a mais do andamento dos projetos, né? Já que a gente vai puxando essa questão, então quando precisa fazer orçamento, planejamento, acaba nós da diretoria dividindo mais esse trabalho. E o grupo todo tem uma reunião mensal, mas a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente aí conversa bastante, a gente deixa as reuniões muitas vezes para as questões mais formais, de aprovação, algumas decisões, mas, por exemplo, ideias de projetos, andamento de projetos, como é uma reunião só mensal, às vezes a gente precisa conversar antes, né, senão já passou a data, já passou aquele evento que a gente gostaria de fazer, então a gente conversa muito pelo WhatsApp também, mas acaba sendo muito focado, assim, principalmente hoje na diretoria, né, esses 4 representantes acabam tendo um papel bem fundamental para estar puxando, e também eu vejo que a interação é maior nas pessoas que já trabalham a questão ambiental no seu dia a dia. Até a Anne, que está aqui presente, ela faz parte da diretoria, ela também trabalha nessa parte ambiental. A Pri também estava aqui, não sei se ainda está, que trabalha no ZOO, também trabalha já essa questão ambiental. Então, quem já tem esse trabalho no seu dia a dia, acaba também trabalhando mais essa questão dentro do grupo, né? Mas a gente já percebeu que precisamos ter uma pessoa fixa, então a gente já fez uma reunião com o prefeito também, inclusive, para colocar num próximo planejamento administrativo que tem uma pessoa fixa de educação ambiental. Então, a gente não sabe se seria melhor dentro da CEPLAN ou dentro da Secretaria da Educação, isso a gente não definiu, mas a gente já fez uma reunião no início desse ano que numa próxima reforma administrativa seja colocado em pauta, porque o trabalho realmente ele é muito grande, né? Se a gente quiser que esse trabalho ele não se perca, a gente precisa ter alguém fixo também. Então, hoje a gente abraçou a causa, né? Esse atual grupo, a gente está abraçando a causa, a gente não quer deixar a peteca cair. Mas a gente sabe que é dinâmico. Então, se tiver uma pessoa específica para isso, esse trabalho não se perde. E isso a gente já está requerendo também aqui no município. E eu acho que é importante ter uma pessoa que faça e só trabalhe essa questão, né? Que aí, com certeza, a gente conseguiria fazer muito mais coisas. Então, isso eu acho que é primordial, mas hoje, realmente, a gente tem só esses membros que são voluntários trabalhando, né? E o que a gente fez? Dependendo do projeto, a gente cria subgrupos. Então, por exemplo, a gente começou o projeto de planejar o Centro de Educação Ambiental. Então, internamente, a gente dividiu 3 subgrupos. Isso também está previsto no nosso regimento interno. Então, um grupo começou a estudar
tudo que a gente poderia trabalhar dentro desse centro voltado para a água. Que trabalhos, que oficinas, a parte de estrutura voltado para a água. O outro grupo trabalhou a questão dos resíduos sólidos. E um terceiro grupo começou a ir nos imóveis da prefeitura que estão disponíveis para verificar qual seria a melhor área para a gente estar implantando. Então, alguns projetos a gente vê que dá para a gente trabalhar em conjunto, conversando pelo WhatsApp, definindo pela diretoria e em reunião, mas tem alguns que a gente precisa de um esforço maior fora, né, da reunião e fora do WhatsApp, que às vezes precisa ir a campo, precisa pesquisar. Então, a gente aí definiu esses grupos. As pessoas que estavam interessadas em trabalhar se candidataram, a gente formou esses grupos e aí fez esse trabalho. Então, isso eu acho que é importante também. Se conseguir dividir os projetos entre várias pessoas, né, e cada uma coordenar esse projeto, acaba talvez tendo um resultado melhor, né, e não sobrecarregando uma ou duas pessoas. Legal, uma ideia. Eu acho, assim, só talvez para complementar, eu acho que essa necessidade a gente já percebeu aqui também, de ter as pessoas, uma pessoa fixa, ou pelo menos, né, mais dedicada a isso. Porque a gente acaba incorporando isso também, mas tem demandas do dia a dia que não tem como deixar do lado e a gente acaba tendo que optar, né, porque o dia ele tem um prazo, vamos dizer, limite de 24 horas e a gente não consegue estender mais. Né, Mari? Por mais que às vezes a gente troca umas mensagens aí mais à tarde, enfim, mas ele só tem as 24 horas e a gente não consegue fazer tudo o que gostaria, né? Mas obrigado pela... Essa questão de delegar, ela é muito importante, por isso que até a gente, no programa que a gente pretende realizar oficinas, palestras, a gente já nem cogitou que nós do grupo faríamos, né? Se a gente puder estar presente, ótimo, mas a gente já pensa em contratar uma empresa que faça. Então, claro, sobre nossa supervisão, né? Sempre a gente aprovando, verificando como é que vai ser o trabalho, né? Até eu vi nesse sentido, a Thelma deixou ali no chat uma pergunta de quem vai alimentar as redes sociais de educação ambiental. Esse também era uma preocupação nossa, como todo mundo tem as suas atribuições, fica corrido, né? A rede social é bem dinâmica, então a gente conversou também com uma agência. Então, a gente tem uma agência nos assessorando. Então, ela começou o trabalho agora com a campanha da água, né? Então, ela montou todas as artes e o conteúdo que ela achou interessante. A gente, trabalhando em conjunto, a gente faz a aprovação e eles estão fazendo a publicação. Então, a gente tem uma agência que está nos auxiliando. E a gente vai mandando também conteúdos para ela, né? Mas sempre com um mês de antecedência, né? Pela nossa reunião, com um mês de antecedência, a gente vai já deixar... tudo planejado, quais são as postagens e os conteúdos que a gente quer trabalhar, e aí vão sendo publicados no decorrer do mês, né? Mas a gente, com certeza, sozinhos não iria conseguir, até porque elaboração de arte, a gente não tem ninguém do grupo que trabalhe essa questão, né? Que tenha know-how para isso. Então, a gente fez a contratação dessa agência para estar nos auxiliando. Ok. Eu vi que Maria também abriu o microfone, né, Maria? Ah, sim. Então, quer estar fazendo alguma contribuição? Sim, Mari. Obrigada, Éder. Obrigada, Éder. Drasticamente. Éder, obrigada. Mas é que eu vi o microfone da Maria em aberto, daí eu já fui para outra telinha. Sim. Na verdade, sim, eu abri aqui também naquele momento que você falou ali do meu comentário, né? Eu estava com problemas para conectar aqui com o computador, agora eu já consegui. Eu fico bem feliz com esse fato, né, de que em Dayal já tinha algumas iniciativas. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar aqui em 2019, então já tinha uma estrada, né, a questão do nosso Junho Verde também, tudo. Então isso também foi uma coisa que eu aprendi pegando carona, assim, né, também achei muito legal a falar da Malha, lembrando da Karine, né, que ficou bastante tempo ali na prefeitura, agora ela não está mais conosco, né, então por isso que essa parte da educação ambiental também ficou ali em 2020, agora também comigo, então eu sinto o peso da responsabilidade, né, enfim, mas muito legal pela lembrança, eu agradeço muito.
Eu achei muito legal ali o que o Éder pontuou, né, a questão da dúvida dele também era nossa, que a gente sabe que conforme a gente vai se estruturando os municípios, né, tanto pela questão que a Maíra já falou também da questão do licenciamento, a gente vai tendo essas demandas, então eu também não vejo como a gente não acabar trabalhando em grupo, né, que essa informação dos GIEAs é fundamental para a gente poder fazer com que as ações se desenvolvam ao longo do ano e que a gente consiga dividir essas questões, todas essas questões, e mesmo com entidades que não participam diretamente do grupo, mas que em momentos chaves elas consigam nos ajudar, assim, o que nem nós, assim, temos a questão do Junho Verde, a gente também está se articulando, enfim, para ver agora, né, adaptando para todo esse cenário de pandemia, porque no passado foi tudo fazer o que fosse na medida do possível, né, que foi isso essa conclusão que a gente chegou no final do ano passado. E agora a gente já tem, pelo menos a gente sabe o cenário que a gente está hoje, né, a gente não tem como saber como é que vai ficar os próximos meses, né, se vai ter melhora ou se vai continuar assim, mas é isso que a gente está reparando, assim, que com os parceiros, o pessoal que já está no grupo, a gente vai conversando, a gente vai conseguindo desenvolver atividades, vai conseguindo atingir as pessoas, os diferentes atores, e essa questão de formação de multiplicadores eu acho que é a grande chave. Infelizmente, a gente na área de educação, na área ambiental, a gente tem muito esse viés de querer abraçar o mundo, querer abraçar tudo, e a gente sabe que a gente tem um limite, que nem o Éder comentou, né, então eu acho que é por isso que é muito importante, fundamental, essa questão do fortalecimento do grupo e responder essa contribuição que os outros entes que participam fazem também, né. Uma coisa que eu poderia já aproveitar minha fala, fazer uma outra pergunta sobre outro assunto que a Maíra comentou. Eu achei muito legal aquela parte que vocês falaram ali da divisão de diferentes projetos, iniciativas, enfim, voltados por diferentes públicos. Você sabe que diferentes públicos, em certos aspectos, demandam abordagens diferentes, né? Eu vi que você falou, a gente tende muito a separar aquela questão da educação ambiental formal, não formal, tá? Formal, questão das escolas, beleza? Questão da comunidade, para o público em geral, e eu vi também que vocês têm um viés também voltado para a questão das empresas. Isso também é uma questão que nós discutimos também no nosso grupo, nós também temos uma intenção de trabalhar essa parte também pela questão toda do licenciamento, enfim, essa figura do SINV, né, como órgão ambiental que assessora os municípios, e isso é uma coisa que está bem incipiente, assim, sabe, essa questão de trabalhar a escola, a comunidade, mesmo municípios que não têm o grupo já trabalham há tempo, mesmo que seja de forma isolada, não articulada, organizada com o GIES, mas isso que eu acho que é bem importante, assim, até eu pergunto um pouco como é que foi, assim, você disse que entrou em contato com empresas, algumas responderam com esse interesse, então eu acho que isso seria legal, se de repente essa questão vem pela questão da força das legislação ambiental, toda essa parte fiscalizatória, se isso vocês veem que tem esse viés, ou se é uma questão mais de conscientização, questão de ISO, questão de mercado, que a gente sabe que isso também é um pouco incipiente, assim, mas também tem. Então eu pergunto assim, como é que foi essa questão de resposta deles, até para a gente ver, a gente já viu essa necessidade de trabalhar essas questões também junto com a parte de fiscalização ambiental, e aí eu acho que seria já um próximo passo da gente pensar nas próximas iniciativas. Então, eu já pergunto para poder falar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Agradeço o espaço. Certo. Então, com as empresas, a gente mandou via a CIP, então todas as empresas, né, que estavam cadastradas na CIP receberam esse e-mail que a gente elaborou, e a gente fez, eram 3 ou 4 perguntas, depois até posso estar encaminhando para a Mari certinho as perguntas, mas eram mais nesse sentido, primeiro para identificar se elas executavam alguma ação voltada à educação ambiental, e alguma ação realmente prática, né, que elas estavam executando, e nesse sentido, se elas teriam um interesse em participar. O que a gente observa aqui no município, né, tem umas 2, 3 empresas maiores que elas têm algumas ações, principalmente ali no Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, elas fazem uma semana de ações voltadas para conscientização, que seria legal se a gente conseguisse multiplicar isso, né, que trouxesse, por exemplo, uma ideia de uma ação, talvez ali no Dia Mundial do Meio Ambiente, que
todas as empresas abraçassem. Então, por exemplo, eu sei uma empresa aqui, um dia fez uma palestra até que eu participei sobre a área de resíduos, mas no outro dia ela estimulou todos os funcionários, quem pudesse ir de bicicleta para diminuir, né, essa questão de trânsito de veículos. Então, depois que a gente selecionasse até a empresa licitada, a gente gostaria de fazer esse planejamento para ver, né, que ação que a gente poderia, assim, dar um pontapé inicial com as empresas, para até medir a febre, quantas empresas participariam e ser uma coisa, assim, conjunta, né, de todas as empresas. Porque hoje a gente observa, assim, tem 3, 4 que já executam, as que nos responderam, elas não executam nada, a não ser, faz a separação de lixo, não usa mais copinho plástico, essas ações do dia a dia, mas elas não trabalham a questão da conscientização, mas falaram que gostariam de trabalhar. Então, nesse ponto, a gente gostaria de formar uma lista de palestras e oficinas para estar apresentando para as empresas, e as que tivessem interesse em realizar, nos contactassem e a gente realizasse. Então, essa seria uma primeira ideia para a gente até verificar esse retorno, né, de interesse mesmo. Porque hoje muito vem na Semana Cipate, é uma semana que as empresas procuram muito a gente aqui, né? Mais o SAMAI, no caso, né? Mas elas sempre procuram para falar sobre as questões ambientais. Então, eu acho que essa seria uma porta de entrada nas empresas. A gente apresentar o grupo de educação ambiental para o pessoal que trabalha nessa semana, para que a gente tenha um primeiro espaço ali e a gente consiga já fazer um trabalho meio que padrão, né, nas empresas que realizam essa questão, né? E aproveitar essas ações que as outras empresas já realizam e tentar multiplicar elas, né? Então, a gente queria procurar identificar as empresas que fazem esse trabalho já, para estar replicando para as demais, para tornar, né, um trabalho mais efetivo, assim, com todas. Então, também a gente está começando com essa questão das empresas, né? A gente está engatinhando, a gente teve esse feedback de poucas, mas a princípio é essa ideia, para a gente primeiro mostrar que existe esse grupo para elas, né? Mostrar que, se tiver interesse, a gente tem essa possibilidade de estar agregando algum conhecimento na área ambiental para elas, e meio que medir a febre mesmo, se vai realmente ter interesse, se vai ser só na Semana Cipate ou vai ser nas semanas comemorativas. Mas eu acho que esse trabalho de formiguinha vai dando resultado, as pessoas vão procurando mais. Eu já vejo isso pelas escolas, assim. Ano passado, a gente já, em reunião com diretores, estimulou um pouco as escolas e a gente já teve um retorno. Esse ano, a gente já teve um retorno muito maior. Eles já nos conheciam do ano passado, já viam que a gente estava dando visibilidade ao trabalho, e esse ano o retorno foi maior ainda. Então, eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, né? Quando se torna algo contínuo, a gente acaba conquistando mais, né, o público. Então, é mais nessa ideia, primeiro, com as empresas. Sim. Não, é isso aí mesmo, concordo com você. E só queria aproveitar o momento aqui para destacar um comentário que foi publicado ali no chat agora. Anos finais, na verdade, quem está com esse nome ali é a Lorena, que ela é a nossa representante do titular no nosso grupo, representando a Secretaria Municipal de Educação. E ela pontuou ali muito, muito bem o seu... Gostou muito da sua apresentação, elogiando o seu trabalho, e acho que é isso mesmo, que você disse que que contatou esses entes das escolas e conseguiu trazer ele para a nossa corrente, né? Acredito que a mesma coisa aconteceu aqui em Dayal também com o pessoal, todos os pessoal do grupo, né? Mas a Secretaria de Educação também. Então é um grande parceiro nosso e estamos aí para enfrentar o cenário que nós temos hoje, né? Então, muito obrigada, e deixar o espaço para o pessoal perguntar. Já vi que tem outras perguntas ali também. Muito obrigada, gente. Obrigada também, Maria. Provavelmente logo mais a gente deve conversar sobre a questão de Junho Verde, porque a gente tem muita intenção em estar implementando aqui também. Eu acho que essa troca que é boa, né? Que aí a gente consegue estar replicando em todos os municípios. Claro. Exato. Exato, meninas, é bem isso, né? Aí a teia vai se fortalecendo, né? A grande malha vai se fortalecendo. Porque existem muitas ações isoladas nos municípios, né? A gente sabe, a minha experiência lá em Massaranduba também, dentro da Secretaria de Educação, acontecem muitos projetos, né, voltados à educação ambiental.
Porém, onde é que estão esses projetos, né? Como é que a gente pode dizer que realmente é feita educação ambiental no município? E aí, de fato, entra essa estruturação que está acontecendo nesse momento, e por isso é tão importante esses grupos estarem fortalecidos em cada município. Então, realmente, observar essas etapas que precisam ser feitas de estruturação, né? Como é que a gente faz, né? Então, esse passo a passo, que não é difícil, mas aí acaba fortalecendo e acaba respingando para várias áreas isso, né? Dentro das diretrizes escolares, dentro da legislação ambiental, dentro do processo de licenciamento, e aí vai de encontro ao primeiro objetivo do PROMEA de Pomerode, que é qual que é o papel do cidadão dentro, né, desse município, dentro da onde ele vive, né? Qual que é o meu papel de cidadão? O que eu devo saber? O que eu devo fazer? O que eu posso contribuir? Qual que é a minha função dentro desse sistema todo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente acaba conectando todas essas solturas, né? Que estão meio frouxas, assim, né? Por aí. E aí a gente dá um nozinho, dá uma puxada firme e segue com mais força. Eu penso humildemente que é assim. Mas a gente tem... Então, voltando, Maíra, um pouco reforçando essas etapas, eu acho que são dúvidas realmente do pessoal nos municípios, né? O Éder também a gente tinha trocado algumas ideias durante a semana passada já, e essa estrutura, essa parte da estrutura, realmente, a grande maioria está nesse ponto, da estruturação, né? Então, dessas pessoas, quem vai participar? Então, o primeiro ponto é isso, né? Encaminhar essa carta convite, né, para esses setores, né? Para daí, sim, após... Né? Outro ponto também, Maíra, se me permitir, que também foi uma dúvida, inclusive, digo minha, tua também, essa questão da paridade, né? Até o Éder também levantou essa questão da paridade, a Lilian também me pediu esses dias essa questão da paridade, não sei se foi mais alguém, mas já veio várias vezes à tona isso, né, esse assunto, precisa ser igual a representação dos setores. Então, tudo isso, a política, ela está bem ampla nesse sentido, né, ela menciona apenas a representação dos setores, mas cada município pode estar se ajustando dentro do seu regimento interno, então, essa representação dos setores, para não ser uma coisa impositiva, como o próprio Danilo também, não sei se está aí, né, de Benedito, ele também comentou isso, né, para que não seja uma coisa impositiva para as pessoas, que as pessoas venham de uma maneira realmente voluntária, porque ele é um grupo de voluntariado, a própria política também cita isso, né, então só dando esses reforços, puxando esses vieses realmente da política, esses pontos aí, também emergindo, né? Bem isso, Mari. A política, ela deixa aberta, ela não diz, né, que tem que ter essa paridade, então a gente sempre deixou muito aberto quando fez o convite para as entidades, né, se realmente estivessem interessados em participar, que fizessem a indicação, mas também é um trabalho de a gente motivar, né, não simplesmente fazer um convite sem estar explicando o que se trata, né, então por isso que eu fiz questão de participar de uma reunião com cada entidade para que a gente explicasse realmente esse projeto, esse trabalho, esse programa que a gente estava desenvolvendo. Eu acho que isso é um ponto crucial, né, para a gente ter as pessoas interessadas também em participar do grupo. Então, depois da política instituída, esse seria o primeiro passo, né? Cada município já tem uma pessoa que está puxando, né, provavelmente esse trabalho, que são até as pessoas, inclusive, que estão aqui hoje participando, né, dessa capacitação. Então, essas pessoas, esses coordenadores, então, é importante que verifiquem no município, né, as entidades que poderiam estar agregando, as pessoas que poderiam estar agregando, e que façam esse trabalho de formiguinha, né, de estar convidando mesmo para participar, e tem que estar puxando toda hora mesmo, né, é importante ter um grupo fortalecido. Eu vejo assim, hoje a gente tem algumas pessoas mais engajadas que estão participando das reuniões, mas tem algumas que às vezes não conseguem participar da reunião, mas estão participando no grupo do WhatsApp, então que conseguem contribuir da sua forma.
é importante não deixar isso se perder, né? Sempre tá motivando o grupo para que esse trabalho não se perca. Mas se essa formalização, essa portaria, a gente ganha força, porque aí a pessoa também assinou um compromisso, né? Que ela faz parte desse grupo, né? Então, isso é importante ter, né? Depois de fazer esse convite, que se faça essa portaria de nomeação. No nosso caso ali, acho que a própria política diz que é por 2 anos, né? A participação. Mas, claro, a gente teve algumas trocas esse ano em função de, né, exonerações nas secretarias, que pode vir a acontecer, e teve essas trocas, mas ainda assim teve pessoas que mesmo não estavam na sua função, mas continuam no grupo porque gostam de trabalhar a educação ambiental. Então, é um grupo bem aberto, né? Mas é importante que se tenha um coordenador puxando o grupo e que as pessoas ali sejam constantemente motivadas, né, para tá fazendo esse trabalho. Eu vi, Mari, que a Lília fez uma pergunta ali. Eu não sei se já respondo agora. Sim, ou a gente pode responder a Lília. Sim, a Lília está aqui. Isso, que ela perguntou sobre a escolha oficial do mascote, né? Então, o próprio pessoal do grupo, a gente escolheu que seria a coruja, por ser uma ave símbolo de Pomerode, e o concurso vai ser para escolher um nome. Então, cada escola vai poder nos enviar 2 nomes para representar a escola. E além do nome, eles vão dar o significado, que o significado ele vai ser até uma forma de desempate, caso uma escola mande o mesmo nome, né? Todo mundo tem uma razão, né? Eu me chamo Maíra por algum motivo que minha mãe escolheu, então a gente quer que a nossa coruja também tenha um significado para o nome que for escolhido para ela. Então, depois que as escolas nos mandarem, nós do GIE, a gente vai formar uma comissão interna, né, de alguns membros, a gente vai selecionar 5 nomes desses. Aí esses 5 nomes a gente vai jogar na rede social para votação da comunidade. Então a gente envolve as escolas trabalhando essa questão da coruja e seleção do nome, e depois na comunidade para escolher o nome final. Daí o mais votado vai ser o escolhido, e aí a gente vai dar para o aluno, né, que teve o nome escolhido, uma bicicleta. Essa vai ser a premiação. Ótimo, Mayra, excelente trabalho, né, de vocês aí em Pomerode. Também, da mesma forma, em Indaial, né, são referências para nós, que estamos aí dando andamento ao trabalho de educação ambiental aqui no município de Massaranduba. E eu tenho mais uma dúvida com relação a essa questão dos nomes, né, que vão ser escolhidos aproximadamente, então, 5 nomes, né, pelo grupo GIE, e depois, então, vocês vão colocar para a comunidade votar. E como que vocês pensam fazer isso? Vocês pensam em articular um questionário e deixar numa rede social, aberto para votação? Como que vocês idealizaram isso? Bom, a princípio a gente tinha pensado em fazer via rede social da prefeitura, mas agora que a gente tem a nossa rede social, a gente até vai verificar com a agência qual a melhor forma, porque assim, a nossa rede social ainda tem poucos seguidores, então seria uma forma até de estar estimulando, né, que mais pessoas seguissem, mas em contrapartida da prefeitura já tem uma visibilidade maior. Então agora a gente está nessa etapa aí de definir com a agência, mas vai ser via rede social, provavelmente sim, essa é a ideia, né, que eles votem por ali. Mas daí essa agência vai nos auxiliar, então. Aí depois, quando tiver isso definido, até posso trazer aqui para o grupo como é que vai ser. Provavelmente a gente vai estar divulgando também para... Todo mundo vai poder votar, né? Então até vocês, né, quando verem os nomes, também vão poder estar votando. Legal, Mayra. Muito obrigada, tá? De nada. Temos mais uma pergunta, Maíra, aqui do Lucas. Nesse ponto também, que bom, Lucas, obrigada pela pergunta. É um ponto bem importante e nós temos a resposta. Sobre a questão orçamentária, a verba para custear as ações do programa vem da Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente? Como funciona? Alguma expectativa de envolvimento da iniciativa privada? Responde aí, Maíra. Então, essas ações de 2021, a gente fez o planejamento do orçamento no ano passado, e a gente, então, considerou os recursos da Secretaria de Meio Ambiente, que possui o Fundo no Meio Ambiente, que tem uma parcela desse fundo que é destinada à educação ambiental, ações de educação ambiental. Então, a gente montou, com base nos projetos, né, a gente montou um orçamento prévio,
com base também nessa disponibilidade de orçamento. Então, algumas ações realmente a gente não poderia estar executando esse ano por não ter tanto recurso assim, né? Mas para um primeiro ano seria o suficiente. Então, a gente montou esse orçamento e a gente aprovou ele também no Concidade, no conselho, né? Para ter isso registrado. Então, o orçamento desse ano ele foi aprovado ali pelo Concidade. Mas o que a gente já pensou, essa questão da iniciativa privada, ela é bem interessante. No ano passado, quando a gente começou o trabalho do concurso da Coruja, a nossa ideia era que a gente fizesse a vestimenta dela, né? Então a gente vai até retomar isso. E a gente até tinha entrado em contato com uma empresa para marcar uma reunião para estar mostrando esse concurso e ver se ela teria interesse em financiar essa roupa, né? Essa vestimenta da Coruja. Então a gente tem essa ideia assim de estar envolvendo a iniciativa privada. Não está muito bem definido, né? Depende do projeto. Esse foi um projeto que a gente pensou em fazer. Mas, de qualquer forma, a gente também destinou um recurso se precisasse usar o do fundo, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar, assim, em outras fontes, né? Também de recurso. Até porque, às vezes, elas mesmo têm esse interesse. Mas, ano passado, em função da pandemia, a gente acabou não realizando essa reunião. E também não era o foco, né? Aí, as empresas, realmente, elas estavam... muitas precisavam próprias se manter, né? Já estava numa situação difícil, do que está financiando ainda outros projetos, e os investimentos eram mais para a área da saúde. Então a gente não procurou nenhum envolvimento da iniciativa privada, mas eu acredito que sim, que isso é bem viável. Para o orçamento desse ano a gente não colocou, né? Mas eu acredito que quando a gente começar a planejar para o ano que vem, a gente pode sim estar pensando em alguns projetos para realizar também com as empresas e ter essa ajuda também, né? A Secretaria da Educação também poderia ser, eu vejo que sim, é bem viável ser discutido, mas nós, esse ano a gente preferiu utilizar somente do Fundo do Meio Ambiente, mas eu acredito que é totalmente viável, né? A Secretaria da Educação também tem as suas verbas, também faz parte do grupo, então também poderia sim estar utilizando, né? Isso. Lucas está com áudio? Lucas está agradecendo, colocou aqui no chat, né? O Lucas é engenheiro agrônomo lá da Prefeitura de Massaranduba, trabalha na agricultura, e ele está agradecendo, então, e também coloca que essa vinculação pode ser feita também à própria legislação e ao marketing verde das empresas também, né? Então, isso também é positivo, né? Então, voltando a estruturação e de quão importante, novamente, retomando a isso, de estarmos realmente efetivos enquanto GE nos municípios. Eu estou falando da política novamente, né? Estou falando novamente da estruturação do grupo e novamente disso tudo aí que a Maíra também já apresentou e falou. Então, Lucas, respondendo ali também a tua dúvida, nós temos na nossa política municipal o campo, a seção da alocação de recursos. Então, ali contempla todas as nossas fontes, né, de recurso, inclusive essa do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é o caminho ao CONDEMA, aprovação pelo CONDEMA. Então, os projetos são aprovados mediante a aprovação do CONDEMA e, portanto, tem esse recurso em primeiro momento. Como cada município tem uma situação, né? Então, a exemplo da situação de Massaranduba, aonde realmente a educação ambiental está dentro da pasta da educação, né? Então, ela tem como levantar fundos ali também, né, dentro dessa secretaria, porque ela está alocada nessa secretaria, então ela vai juntando essas forças. E a própria política também menciona no artigo 24, que podem ser financiados, então, com recursos públicos e privados, será feito de acordo com os seguintes critérios. Então, na alocação dos recursos, a política também traz esses critérios. Então, a gente tem alguns caminhos já que a gente pode percorrer para conseguir, sim, esses recursos. Né? Ok. Maíra, mais alguém? Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Também, assim, ó, a gente está aí, pode encaminhar diretamente no grupo, né? A gente tem os GIEs em movimento justamente para isso, né? Para a gente ir trocando e fortalecendo. A Maíra está ali também. Então, se tiver alguma dúvida, assim, mais
eu gostaria de trocar uma ideia com a Maíra, eu acredito que a Maíra está à disposição, né? Da mesma forma, eu também estou à disposição enquanto consórcio, né? E para qualquer eventual dúvida. Maíra, tu queres estar finalizando, então a gente já está com 15h30, a gente pode aos poucos fechando essa tarde, eu acredito que está de bom tamanho, né? Eu acho que é isso mesmo, eu agradeço, né, a oportunidade de estar apresentando essa construção que a gente está fazendo do programa aqui em Pomerode. É sempre bom ter essas referências e esses contatos com outros municípios, que a gente vai agregando cada vez mais no nosso trabalho. E é isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente está sempre disponível aqui para estar ajudando. Ok, que bom. Sim, e a gente entra mesmo, né? De vez em quando a gente vai trocando umas figuras aí que a gente precisa. Pessoal, eu só rapidinho, eu gostaria de dar mais um reforço aqui para as nossas próximas formações, né? Ficou bem pertinho o esquema aí, mas vamos seguindo, né? Porque, afinal de contas, nós já estamos em abril. Então, assim, está no planejamento essa construção dos programas nos municípios para 2021. Por que eu digo isso também? O lado bom disso tudo, as formações estão próximas? Sim, elas estão próximas, porém a gente precisa de conteúdo aí para se fortalecer, para realmente conseguir caminhar, né, no que a gente precisa. Então, aproveitar esse momento que a gente não pode estar fazendo muitas práticas, né, com atividades fora, com pessoas mesmo, aproveitar essa fase para estruturação, para a hora que a gente puder ir para fora, realmente de novo, né? A gente tem isso tudo estruturado, temos tudo na mão para realmente colocarmos em prática. Então, acho que é um momento também, tirando todo o ruim dessa fase, a gente também sempre tem algo bom para tirar, né? Então, voltando ao cronograma, todos vocês receberam o cronograma desse primeiro semestre. Então, nossa próxima formação já vai ser dia 6 de abril, que é terça-feira. Por favor, não esqueçam, é muito importante também. 1h30, por isso a gente também quer manter esse horário para não ocupar tanto o tempo também de vocês. Mas vai ser uma formação aberta ao público, a gente vai estar compartilhando esse convite no máximo final da tarde de hoje ou amanhã bem cedinho, e vocês podem estar compartilhando nas redes sociais, vai ser aberto ao público através do Cinvi TV. Então, vai ser uma formação com o tema Educação Ambiental e Gestão das Águas, do qual vai ser ministrado pelo Dr. Ricardo de Menezes, da UNOESC e ele também o doutor Ricardo, ele é advogado e especialista em direito ambiental, então ele é membro do CIE, ele conhece muito dessa questão da estruturação da educação ambiental e também vinculado aos comitês de gestão de águas, enfim, isso é um assunto muito importante para todos nós, então ainda pegando esse viés do mês das águas, a gente também resolveu abrir ao público essa formação do dia 6. De gestão das águas e educação ambiental, para ter melhor esse entendimento de comitê e tudo mais. Ok? Então agradeço de coração também a participação. Eu acredito que pode disponibilizar a apresentação para nós, William. Sim, a gente está gravando essa formação, vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar sim. E também, né, Maíra, rapidinho, só reforçando a questão da disponibilização dos materiais, né, ali do programa, da portaria de nomeação, do regimento interno, né? Sim. Isso, a gente criou já um link ali no site da Prefeitura, Educação Ambiental, aí agora a gente vai começar a alimentar. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente já comece a incluir ali o regimento interno, a portaria de nomeação do grupo, o programa em si também. A gente ainda não tem ele via decreto, mas ele já está, né, finalizado, aprovado pelo GE. Então, essa documentação a gente também vai deixar ali toda, né, disponível no site da Prefeitura. Isso, ok, Maíra. Isso também acho que é importante a gente falar, né, para esse momento. Então, muito obrigada a todos, né?
obrigado também, como eu falei, só rapidinho, não esquecendo do professor Kleber, né, mencionando o professor Kleber, a Maíra também mencionou o professor Kleber. Eu também peguei essa trilha, aprendi muito com o professor Kleber, então, esse sentimento de gratidão ao professor Kleber também, né, e a todo o consórcio, a diretoria do consórcio, a gestão ambiental, né, do consórcio que apoia e vê esse valor na educação ambiental. Então, a gente também deixa esse agradecimento para essas pessoas, né, afinal de contas, a gente precisa dessa força. E tem aqui do lado a nossa estagiária de educação ambiental, a Larissa, também está aqui do meu lado. Também obrigada, Larissa, me apoiando aqui, né, na parte tecnológica. E é isso, gente. Muito obrigada e boa tarde a todos. Até a próxima, até terça-feira, tá, gente? Obrigada. Um beijo.